Elas já estão aí. Todo o universo, elas se prendem, elas se regem pelas leis universais criadas pelo Pai. Leis físicas e leis morais. As leis físicas estão funcionando. As leis morais nós só vamos entender, mesmo as leis físicas, nós só vamos entender na medida que nós vamos estudando e obtendo o conhecimento das leis físicas. Mas o conhecimento das leis físicas vai paulatinamente fazendo com que nós tenhamos conhecimento das leis naturais, das leis morais e a compreendamos. Não é de imediato que, mesmo sabendo a diferença entre o bem e o mal, que nós vamos nos conscientizar e abandonar o mal e absorver somente o bem, que é a compreensão maior daquilo que Deus trouxe para todos nós. No início de nossa caminhada evolutiva, aqui no nosso planeta, nós éramos espíritos simples e ignorantes, encarnados na época como humanídeos. O que nós conhecíamos? Nós, diante dos embates com a natureza, nós temíamos os fenômenos que as leis físicas provocavam no nosso planeta e fora do nosso planeta. Nós temíamos. Mas o conhecimento fez com que, pouco a pouco, nós fôssemos descobrindo as razões por que as leis físicas se desenvolviam e se aplicavam no universo físico. Mas as leis morais, elas só foram tendo conhecimento à medida que nós fomos criando consistente relação entre nós dentro da nossa sociedade, na sociedade primitiva. Então, na sociedade primitiva, nós fomos, então, junto com os nossos semelhantes, nós fomos deixando que a parte, digamos assim, grosseira da nossa consistência moral se evidenciasse através do orgulho e da vaidade e do egoísmo. Então, naquele instante, aquele que era mais forte dominava os mais fracos e instituía as suas leis. Quer dizer, numa determinada sociedade, digamos, eu era um grande senhor de terra e eu tinha sob as minhas ordens vários empregados. Então, eu instituía as leis que regulavam o comportamento dos meus funcionários de acordo com os meus interesses em vaso de orgulho e de vaidade. Então, os meus funcionários seguiam o que eu determinava. Então, o que eu determinava era bom para mim, mas era bom para os meus empregados? Então, à medida que eu vou desenvolvendo e vou enfrentando também essa problemática em reencarnações seguintes, que em vez de eu vir como senhor, eu via como empregado, eu começava então a fazer um equilíbrio entre o conhecimento que eu tinha e aquele que eu obtive na nova reencarnação, de acordo com os interesses da coletividade. Então, paulatinamente, eu ia elaborando novas leis. E isso acontecia também na própria sociedade. A sociedade como um todo. Eu estava falando muito particular da minha pessoa como empregador. Mas agora eu estou mergulhado numa sociedade e nessa sociedade os homens iriam fazer as leis que regulavam o comportamento dos homens nessa sociedade. Mas essas leis eram de acordo com os interesses daqueles que as faziam. Nunca, muitas vezes, ela atendia a um determinado comportamento de um determinado grupo social, mas não atendia o interesse de um todo dentro de sociedades diferentes. Então, eram essas considerações que eu queria fazer
E vamos agora à questão 795. Porque à medida que a gente vai estudando, esse conhecimento vai se enriquecendo, não é? E nós vamos compreendendo melhor. Na questão 795, Kardec perguntou qual a causa da instabilidade das leis humanas. Veja que aquilo que eu mais ou menos discorri até agora, mais ou menos está dentro daquilo que, dessa resposta, dessa questão que Kardec fez. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Não é das leis naturais. As leis naturais elas são estáveis para toda a eternidade. Está falando aqui das leis humanas, das leis que são elaboradas por nós. Então, vamos ver o que os espíritos disseram. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Os espíritos disseram, nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Então, veja, a proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação dela. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Ou seja, nós vamos nos aproximando, entre aspas, nós vamos nos aproximando da lei natural. Continuam os espíritos. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupa. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição.